Estamos de volta com o programa Educação em Movimento e hoje eu estou conversando, com o Carlos Felipe Horta sobre a cultura popular, sobre o folclore, enfim, sobre os saberes da tradição. Carlos, a gente falava no bloco anterior de como a mídia, ela deveria ter uma posição bastante favorável à tradição, a estes saberes. É claro que a gente não está falando aqui de uma tradição como algo que é morto, como algo museológico. Claro que não, estamos falando de culturas, que são muito vivas, que mudam, que se transformam, culturas que produzem também conflitos, enfim. Quando a gente fala de mídia hoje, não tem como a gente não falar, do que popularmente nós chamamos, de globalização. Como é que esse sistema econômico aí que rompe fronteiras, e a mídia é um elemento fundamental, no sucesso, eu diria, deste movimento aí de internacionalização do capital financeiro? Como é que tudo isso, e agora com a internet, mais recentemente, como é que isso afeta os saberes populares, afeta, por exemplo, a organização de grupos como o dos Arturos que a gente viu, E pesquisas, enfim, têm mostrado que um dos grandes dilemas hoje dessas comunidades é exatamente o desafio de ter os seus jovens, suas crianças, muito mais presentes, na internet, no computador, do que propriamente nas vivências da comunidade. Ô Sandra, esse assunto é dos mais graves, porque nós estamos vivendo o tempo do efêmero. É verdade. Da pouca durabilidade. Passa. Você tem o seu smartphone na mão, seu celular. Ó o que me passaram. Vou deletar, isso aqui eu não gostei. Então, esse problema da efemeridade, do temporal demais, quando a cultura ela tem temporalidade, tem. Ela é mutável, claro. Ela é dinâmica. Sim. Evidentemente que é. Mas, ao mesmo tempo, a cultura, ela, dentro desse seu aspecto de tradicionalidade, ela não pode ser efêmera. Ela tem que manter, mesmo evoluindo. Claro, e é isso que mantém, um padrão de cultura. Porque nós não vamos chegar ao ponto de dizer o seguinte: não, nós temos que manter tudo como era. Não é assim. Se for assim, nós iremos falar. A cultura popular brasileira seria de 1500. Imagina, Do índio e do português que chegou aqui. Se nós formos manter essa pureza, entre aspas. Isso não existe, Isso não existe. Então, há uma mutabilidade, há uma mudança em movimento. Agora, nós não podemos chegar ao ponto tal que essa mudança mate o que é importante de tradição. E dentro dessa globalização que a gente assiste, essa globalização tem seu bem? Tem, claro que sim. O mundo hoje, nós não vivemos numa ilha. Mas tem também seus problemas, não é? Tem também nós seus sabemos problemas. disso. Principalmente seus problemas são até maiores até. Porque nesse mundo que não é uma ilha, e nós não estamos numa ilha, a verdade é o seguinte: sendo rodeado de mares, vamos procurar outras ilhas. Vamos procurar outras ilhas para fazer a união das ilhas e fazer um continente. Sim. E muitas vezes a gente se insula tanto, fica tão insulado numa ilha só, que a gente não percebe a grandiosidade. Agora, na verdade, quando nós juntamos as nossas tradições, nossas culturas. Absolutamente isso nós temos que fazer. Sim. Vamos juntar. E um detalhe que chama a atenção muito é que nós chegamos a um ponto muito perigoso de que cultura tradicional é cult. É para poucos, não é? Então, é para não é muito cult. poucos. Não é cult. Não é cult. É verdade. Então, a hora que a gente põe a pecha cult, nós já estamos, de certa forma, falando assim: isso não é para nós. Isso não é para vocês. Não é só para os pouquinhos. Para os entendidos. Os entendidos. Não, nós queremos isso para todos. Exatamente. A gente quer que isso se espalhe, seja disseminado. Agora, para isso, nós precisamos quase fazer uma evangelização das culturas. Da cultura. E isso teria que ter um casamento, como diz, as ilhas se aproximarem,
chegar nos meios de comunicação, perceber isso. Pois é, e quem sabe aquela aldeia que o McLuhan tanto dizia, ela possa, de fato, se constituir. E eu me lembro muito de um escritor, russo, e que o Fernando Pessoa abordou. Sim. Olha, o rio que percorre minha aldeia não é o maior rio do mundo, mas ele é o maior rio do mundo porque é o rio que percorre minha aldeia. Então, é simples isso, né? É muito simples. Então, essa coisa... Então, isso, se a gente conseguir colocar isso, que o rio que percorre a minha comunidade, a minha aldeia, a minha pequena vivência, é mais importante do que o grande rio, não que ele seja o maior, mas para mim é. Sim. Esse é o aspecto que faz parte da cultura popular, da cultura tradicional, da cultura folclórica. Quer dizer, o rio nosso não é o maior, e nós temos consciência de que existe um rio maior. E mais, o nosso rio é parte deste outro maior. Porque em algum momento eles vão se encontrar, não é? Ele é um afluente. Ele vai chegar no rio maior e vai chegar no oceano. Sim. Né? Mas o meu rio é o maior porque é o meu rio. Claro. É o pequeno ribeirão que, infelizmente, já está quase secando por causa das coisas todas que estão acontecendo biologicamente no mundo. O modo como a gente trata, né, a água. É complicado, né? E é muito interessante observar que na cultura popular, se a gente for atrás da cultura popular, a água, muito mais do que filosófica e cientificamente, é vital. Para no berço de muitas culturas tradicionais, a água é o elemento de vida, mas muito mais importante. Não é só H2O. A vida nasceu ali. Os deuses nasceram ali. As crenças nasceram ali. Estão ali. Enfim, a compreensão disso tudo está profundamente relacionada à natureza. E a natureza pode acabar, não é? Esse é um dado importantíssimo, porque, em geral, a gente acha que a água não vai acabar nunca, né? Como a folha não vai acabar. E vai acabar. Exatamente, a natureza, ela pode sim morrer, sobretudo pela nossa ação. Então, a gente tem, por exemplo, nas escolas hoje, né, o que a gente chama de educação ambiental, não é? Educação para a natureza. Isso é suficiente, Carlos Felipe? Porque, veja bem, não é? Nós temos aí os saberes populares, muito do nosso folclore, para não dizer quase tudo, vinculado a esta relação com a natureza. Como é que a gente pode, então, trabalhar essa questão de modo que possamos saber mais e até mesmo, não é, ter respeito pela própria natureza, de onde vem muita coisa, né? Olha, eu vou partir de uma coisa tão pequena, mas ao mesmo tempo tão grande. Por exemplo, os benzedores. Os benzedores usam natureza. E estão em extinção, essa que é a verdade. Extinção. Esse modo de trabalho, né? Os médicos populares, aqueles que utilizam a planta, não conseguem, às vezes, achar a planta. Porque está desaparecendo, não existe mais. A água é santa. Não só a água benta. A água é santa na sua origem dentro da cultura popular. Sim. Então, isso é muito... Agora, seria como utilizar isso? Olha, na verdade, percebendo a riqueza dessa cultura folk, dessa cultura popular, dessa cultura... Perceber, entrar na raiz, entrar dentro da terra, ir lá no fundo, tirar de lá, vamos dizer, aquele humus. É verdade. Tirar aquele humus lá. Pois é, e olha, a gente tem experiências educacionais, experiências escolares, no Brasil também, mas em países da Europa, em que a sala de aula, ela muitas vezes, ela sai de dentro dela, não é? E vai lá para a rua, vai lá para fora, vai para a comunidade, vai para o rio, vai para o bosque. Não é porque ali é que as crianças, os adolescentes, enfim, eles vão ter essa relação muito forte, não é? E vão compreender o valor da natureza, o valor dos saberes que emergem da relação dos homens com a natureza, não é? Enfim, você abordou isso de uma maneira muito clara
é o seguinte, está faltando isso na educação. É verdade, está faltando esse contato direto, né? A gente trata o meio ambiente como se fosse algo apenas econômico. Quer dizer, vamos cortar uma árvore? Vamos cortar a Amazônia? Vamos cortar a Amazônia para botar boi? Exatamente. E as árvores têm histórias. Todas elas. Não é? Todas elas. A gente sabe disso quando a gente, por exemplo, tem contato com folclore. Não é? Se você no entrar... Brasil. É uma pena que no Brasil de hoje ainda não tenhamos a cultura popular, o folclore, dentro das salas de aula como matéria. Não que seja, tem que dar nota. Não, isso não existe nota para isso. Existe vida nisso. Pois é isso, né? Quer dizer, não necessariamente pensar com a natureza, pensar com a cultura do outro, é também respeitar este outro. Claro. Não é? Quer dizer, isso que tanto nos falta hoje. E não precisa ser disciplina, não. Claro. Isso pode estar embebido, né? Da vontade, do desejo das pessoas que estão na escola. Agora, no né? instante em que a escola comece a perceber, a escola como um todo, né? A escola como um todo comece a perceber de que ela tem que viver a sua comunidade, A sua realidade. a sua realidade, ela inconscientemente, sem querer, vai ter que entrar na vida da comunidade e perceber a importância de toda essa cultura que está inserida, que está profundamente inserida dentro do povo, de cada... E aí nós vamos entrar na família. É verdade. Não tem como, a gente volta à raiz, né? Volta à raiz. A fundação. Olha só, eu agradeço muito a sua presença aqui e a gente sempre termina o programa dizendo assim, mas tinha tanta coisa ainda para falar, não é? Mas olha só, o Educação em Movimento está ficando por aqui. E se você quiser enviar sugestões, temas, comentários, basta entrar em contato pelas nossas redes sociais. Temos o e-mail educaçãoemmovimento@tvhorizonte.com.br, sem o tio e sem a cedilha. Ou então, pelo nosso Facebook, Educação em Movimento. Nós vamos ficar por aqui e voltamos em breve. Até a nossa próxima edição. Um grande abraço.